Olá, bom dia. Hoje eu vou estar conversando com a doutora Elizabeth Patrícia, que já entrou aqui, e eu vou chamar ela para a gente já iniciar esse bate-papo. Oi, Flávia. Olá, tudo bem, Beth? Tudo bem? E você? Como Tudo vai? Muitos dias jóia? que a gente não se fala, não se vê, né? Pois é, muito tempo, né? Se falar, a gente ainda fez uma live um tempo atrás, agora se vê já tem uns anos, né, Beth? Sim, pois é, por isso que eu tô falando há muito tempo que a gente não se vê, porque alguns dias atrás a gente Aham. conversou numa live, foi bem legal. Eu gostei, porque encontrar não tem jeito mesmo, né? Pelo menos a gente tá tendo esse recurso. É, isso é ótimo, né? Pra gente matar um pouquinho das saudades, conversar um pouquinho. Isso é ótimo. Sim, sim. Muito prazer em estar aqui, ter recebido esse convite seu. Foi muito legal, gostei muito. Ah, o prazer é meu. Eu queria muito agora fazer esse outro lado da transmissão ao vivo para você contar um pouquinho aí também da sua trajetória, né? Principalmente porque a gente está iniciando daqui um mês a segunda turma da homeopatia online. Mas Hum, a gente tem no curso de homeopatia de Montes Claros, a gente está com 5 dentistas. E eu olha que achei muito legal. interessante, achei muito interessante a quantidade de dentistas e essa visão, né? Uhum. Que eu gostaria assim que hoje a gente falasse um pouquinho como que foi essa chegada da homeopatia na sua vida? Como que é o trabalho da homeopatia? Como que você olha para a homeopatia hoje, né? Como que foi esse seu encontro aí com essa terapia tão linda da homeopatia? E aí eu pensei, falei, nossa, eu preciso falar com a Beth, né? Preciso chamar ela aqui para dar uma palavrinha para a gente, porque a sua experiência também é muito bacana, né? Com tantas terapias integrativas aí que você foi se aprimorando ao longo desses anos, né, Beth? Ah, sim, tem bastante trabalho, né? Tem bastante coisa que eu fiz, que eu procurei. E eu cheguei até você também por causa disso, por essa vontade, né? De saber não só da homeopatia, mas também das outras terapias integrativas. Como eu gosto de dizer, né? O bom dentista não é só dentista, o bom homeopata não é só homeopata. Então a gente vai Uhum. agregando, né? Quando a gente tem esse olhar do todo e do universo e da pessoa, a gente precisa complementar, né, os nossos saberes com coisas diversas. Não dá para ficar só numa questão, num protocolo, porque principalmente as universidades, elas ainda, né, trabalham dentro de protocolos que foram criados há muito tempo e a gente precisa de uma atualização. A gente precisa se adequar porque a vida muda a todo tempo, né? Olha aí o que a gente está passando agora, né? Então, Exatamente. quando eu fiquei sabendo do seu curso, eu fiquei sabendo pela Cris, né? Lá do Marcos Guião, a esposa do Marcos, lá de São Gonçalo, que uma pessoa incrível, os dois, né? Grande mestre das plantas medicinais. Eu estava lá fazendo o curso de plantas medicinais e a Cris falou para mim do seu curso. E quando a gente, né, teve oportunidade de conversar e eu vi o programa do curso, eu falei, nossa, não tem como, tem que ser esse, não tem jeito, né? Porque eu via que você abordava não só a homeopatia, mas também outras terapias naturais. E Uhum. isso me atraiu muito, né? Mas depois eu fui descobrir o quão grande é a homeopatia, o quanto ela ia poder auxiliar no meu trabalho, e na minha vivência. E a partir de mim, né? Porque sempre a gente tem que começar por nós mesmos, eu Uhum. poderia desenvolver muita coisa legal baseada nisso. E assim foi e assim está sendo até hoje, porque a cada dia a gente tem que aprender mais um pouquinho, né? Que legal. Ô, Beth, e como que foi assim sua experiência?
Porque você já tinha o curso de acupuntura, né? Quando você Uhum. foi a homeopatia. E você viu diferença, assim, né, em relação às terapias, à técnica, ao olhar? Como que foi isso para você entrar no mundo da homeopatia? É assim, são coisas diferentes, né? São complementares. Eu falo também, eu gosto muito de falar que tudo é bom, mas não é tudo que é bom para todo mundo. Uhum, E, né, agora nesse momento, por exemplo, a gente tem no conhecimento da medicina chinesa, a gente consegue orientar muitas pessoas. Você sabe, você também tem acupuntura, né, acupunturista, mas a gente fica restrito em relação à técnica, né, ao atendimento que precisa ser presencial. Isso aí já é uma coisa assim que define muito. A homeopatia possibilita o trabalho online, né, e muitas outras uhum, coisas. Então, assim, como eu já tinha feito o curso antes, eu tinha uma base já bem estruturada principalmente em relação à doença, à avaliação, né, da pessoa, a explicação do porquê essa desarmonia, porquê essa doença. A medicina chinesa ela entra de uma forma assim que ela consegue explicar muita coisa. E uhum, desde que eu me formei, eu me preocupo em tratar a pessoa e não tratar o dente, né? Então, já uhum, existe um olhar para o todo. Não tem como eu pensar só no dente. Ah, eu quebrei o meu dente. Mas por que quebrou o dente? Por que foi esse dente? O dente já fala muito para gente. A alteração, né, a desarmonia da boca, porque odontologia hoje a gente tem até um projeto para mudança do nome de dentista para médico orofacial, porque o olha, dentista não é só o que cuida do dente, né? Ele cuida, ele pode e ele deve cuidar de todo o resto, né? Da sua uhum, forma exclusiva, porque para o tratamento da pessoa, para o tratamento da causa, né? Que eu gosto muito de olhar a causa do problema, eu uhum, preciso de ter o olhar do todo. E eu preciso, muitas vezes, estar conectado com outros profissionais da área de saúde. Mas, num uhum, primeiro instante, quanto mais ferramentas eu tiver para fazer essa abordagem, melhor vai ser. Então, na medicina chinesa, na acupuntura, eu já tinha uma base, uma explicação muito boa para várias coisas, mas a homeopatia me traz uma outra visão diferente e principalmente uma avaliação melhor da pessoa. O fato de a uhum, gente analisar, né, de fazer a anamnese, de olhar a pessoa como um indivíduo, ou seja, individualizar o tratamento, de fazer dele único, é muito mais na homeopatia do que na medicina chinesa, né? A medicina uhum, chinesa, ela me traz protocolos muito bons que me permitem avaliar o estado de saúde daquela pessoa naquele momento. Me uhum, permite avaliar também muitas coisas da parte emocional, da desarmonia energética, né? Mas com a homeopatia, eu senti assim, muito mais confortável para fazer essa avaliação, com uhum, muito mais indícios, vamos falar assim, para uhum, que eu conseguisse conduzir uma conversa, né? Porque muitas vezes na acupuntura a gente nem precisa, a pessoa nem sabe falar para a gente muito o que que uhum, ela precisa, o que que ela quer, a gente deduz ali energeticamente, mas uhum, na anamnese homeopática a gente tem uma conversa muito mais detalhada e a gente consegue também facilitar para que a pessoa consiga falar para a gente, uhum, né? Para que a pessoa consiga trazer detalhes que vão ajudar nesse tratamento e principalmente de entender a causa do problema, né? Eu uhum, tenho, principalmente, eu acho que o principal, a primeira coisa, a primeira diferença, o ganho maior que a homeopatia me trouxe foi isso. Me trazer condições de fazer uma boa avaliação individual, uma anamnese bem uhum. detalhada, que depois, né, eu ainda busquei aprimorar mais um pouco e com a prática,
a gente vai, né, desenhando um modelo de trabalhar, e depois com a didática da cura, isso se agregou ao que eu já fazia, né? Até outro dia eu comentei na live aqui da Lu, né? Eu falei, eu cheguei em você através da Flávia. E num primeiro momento eu me assustei. Eu falei, pronto, agora eu não preciso de mais nada, que agora eu tenho esse negócio aí da inversão neurolinguística. Mas não. Depois eu vi que só funcionava porque eu já tinha um conhecimento prévio de outras coisas, né? Só ia funcionar do jeito que eu estava fazendo, lógico, que funciona para outras pessoas também, né? É uma forma de encontrar o problema. É uma didática, uma forma de encontrar o problema, mas só funcionava do jeito que eu estava fazendo na minha clínica, no meu atendimento, por causa das outras coisas que eu tinha, que estavam sendo trabalhadas em conjunto, né? E essa base do olhar, do todo, de querer que a pessoa também esteja se comunicando com a gente, porque isso é muito importante, né? Porque eu preciso ouvir, mas para eu ouvir a pessoa tem que falar. Então, muitas vezes a pessoa não consegue falar, a gente avalia, a gente examina, a gente observa, né, os detalhes do corpo, o que o corpo fala também. Mas com a anamnese homeopática, eu consigo trazer essa pessoa um pouco mais, para que ela fale um pouco mais. Eu acho que isso foi um grande diferencial, sabe? E assim, tô falando muito, né? Mas você me interrompe. É porque uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, no atendimento em si, odontológico, né? Porque acaba que hoje muitas pessoas me procuram mesmo não sendo para uma queixa odontológica, né? Então, eu já falei também, hoje nós temos esse papel do médico orofacial. E associado a essa odontologia integrativa que eu faço, as pessoas às vezes me procuram para tratar uma síndrome do pânico, um problema de coluna, né? Qualquer outra queixa relacionada ao corpo, eu tenho hoje pacientes que vêm e não são especificamente o meu dente quebrou, o meu dente doeu, né? Mas o interessante é que muitas vezes, né, eu com essa visão, toda integrativa, inclusive com a boca junto, eu vou associar e vou ver que, na verdade, é um dente com um foco de infecção que está trazendo tudo aquilo, daquela queixa que aquela pessoa nem sabia, né? Que legal. Nem imaginava que estava acontecendo. Então, por exemplo, vem uma pessoa falar, eu quero fazer homeopatia, porque eu já fiz um tratamento e não deu certo, e às vezes chega aqueles, né? Você é minha última esperança, né? E aí eu quero fazer homeopatia para isso, alguma coisa lá. E aí, no meio da anamnese, lógico, né? Que eu não vou desconsiderar as outras coisas que eu já faço. Você tem ido ao dentista? Como é que tá? Ou então naquela avaliação mais geral que a gente aprende, né? Na homeopatia também. Você olha o rosto, um lado não tá muito igual ao outro. Ué, mas o que está acontecendo? Parece que está um pouco, né? Você vê que está mais desenvolvido de um lado do que o outro, e aí você vai investigar, vai ver que está com bruxismo. O bruxismo vai trazer uma série de informações. Mas eu, como né, já tendo essa prática de olhar a musculatura, de observar como você fecha a boca, como você mastiga, né? Antes mesmo do exame lá na cadeira, eu já vou ter alguma coisa que vai me trazer. Eu falo assim, mas se tem bruxismo, tem uma alteração muscular. Se tem uma alteração muscular, é mais uma informação que eu agrego a uma desarmonia do meridiano do fígado, por exemplo, né? Que aí entra a medicina chinesa. Se o fígado está em desarmonia, se a musculatura está contraindo, essa pessoa está tensa, sem contar na parte emocional, eu preciso buscar um medicamento homeopático que vai me trazer uma forma de tratar o sintoma, a queixa dessa paciente, mas também eu já posso ir direto na causa, mesmo antes de eu estabelecer o simílio, né? Porque Beth, ali eu já vou ter mais informações.
Sim. E assim, me fala um pouquinho, porque assim, eu tenho uma dúvida pessoal. Por exemplo, a pessoa vai te procurar exclusivamente para tratar do dente, porque Sim, até então ela acha que não tem nada a ver o emocional com o dente. O que está sim, acontecendo na sim. vida dela é dela, né? E o dente não É. tem nada a ver com isso. E aí você faz uma avaliação, você olha, faz uma avaliação física para ver realmente o que está acontecendo com o dente. Mas quando você percebe que tem algo além, você vai e introduz, você faz uma outra anamnese, uma outra ficha, mais uma hora de atendimento, ou é um medicamento mais bate-pronto, assim? Ah, não, tá com isso, é isso, é mais protocolinho. Como que funciona isso? Eu não consigo trabalhar assim, de Uhum. protocolo. Senta ali, abre a boca, deixa eu ver o que aconteceu, né? Então, assim, já fui muito criticada, inclusive, porque a odontologia tradicional, o dentista, né? Ele age dessa forma. Senta Sim, ali, deixa eu ver. Quebrou o dente. Ah, quebrei meu dente. Porque muitas pessoas, inclusive, elas querem só remendar o dente quebrado. Elas não querem tratar a causa. uhum. Então, muitas pessoas não dá para você, ah, vamos fazer aqui, porque isso está relacionado. Não. É claro que primeiro eu vou avaliar, mas nunca acontece da pessoa chegar no meu consultório e sentar direto na cadeira que ela vai ser examinada. Primeiro Uhum. a gente vai sentar numa mesinha onde a gente vai conversar um pouco. Ah, mas eu tô morrendo de dor. Eu falo, tá, mas me responde aqui. Aonde que tá doendo? Desde quando? Pelo menos isso. Aí já entra uma parte resumida dessa anamnese, que também está relacionada à homeopatia, né? Desde Uhum. quando? O que aconteceu? O mínimo ela tem que me contar. E Uhum. aí, vamos ver, quebrou o dente. Essa é a minha forma de trabalhar, né? Ah, eu vim aqui porque eu quebrei o dente. Ou vim aqui para fazer uma limpeza na minha boca. Tá. Então vamos ver. Aí eu faço anamnese. Se a pessoa não está com muita dor, eu vou demorar no mínimo meia hora. Não, não tem como antes disso. Uhum. Ah, tá com Uhum. muita dor? Eu pergunto o básico e vamos sentar lá. Aí, para tirar a dor imediata, já tem uma acupuntura, um laser, né? Alguma coisa assim. É uma infecção, às vezes precisa drenar. No momento que eu estou ali atendendo a pessoa, eu já estou falando com ela. E esse Uhum. falar com ela, eu já vou introduzindo também esse conhecimento, né? Que me permite individualizar. À medida que eu vou falando com ela, ela vai também me devolvendo informações para que eu direcione o tratamento para a causa. Porque se Uhum. o dente quebrou, qual dente que quebrou? Por que quebrou esse molar e não quebrou esse canino? Aí Uhum. o canino tem a ver com algumas partes do corpo, tem a ver com alguns órgãos, né? Uhum. O molar vai ter outra ligação. Ah, porque eu mordi de mau jeito. Mas por que tá mordendo de mau jeito? Por que tá mordendo só de um lado? Por que a musculatura aqui tá mais tensa que a outra, né? Por que que... Ah, mas isso aqui é porque é um trabalho que foi feito, foi mal feito. Sempre a pessoa vai procurar uma Uma explicação, desculpa. mas eu Uhum. vou conduzir essa conversa para que eu chegue pelo menos perto da causa nessa primeira consulta. Uhum. Geralmente eu peço exames também, né? Exames de imagem, radiografia, mas Uhum. assim, nunca fica só no vamos remendar o dente, assim. Eu Uhum. não consigo trabalhar dessa forma, o protocolo é esse. Claro que eu vou tentar solucionar a causa imediata, aquilo ali Uhum. tratando sintomas. Nós temos medicamentos homeopáticos também, né, para casos agudos. Raramente eu uso, porque eu não trabalho dessa forma de usar a homeopatia como alopatia, né? Uhum. Mas costuma, às vezes, da gente usar um sal de Schussler que vai associar alguma vitamina, por exemplo, para fortalecimento do dente. Ah, mas meu dente está quebrando muito fácil. Então, Uhum. assim, mesmo que eu não vá na causa do problema, naquele primeiro momento, eu preciso fazer alguma coisa um pouco além. Uhum. Ou fortalecer, ou Uhum. melhorar um pouco a parte imunológica. Por que Uhum. está inflamando assim? Por que essa gengiva está dessa forma? Né? Uhum. Por que não está...
Ah, mas eu preciso fazer uma limpeza. Mas a limpeza a gente precisa fazer no dia a dia. Por que está acumulando? A Uhum, pessoa está mal informada ou será que ela está desmotivada? Se ela está desmotivada, alguma coisa pode estar acontecendo. E uhum, aí, nesse meio do caminho, eu vou sentindo se a pessoa quer mais informação ou não. Né? Se ela sentir, se ela quiser, ela me der abertura, eu vou trazendo as outras coisas que eu acho que precisam ser feitas para completar esse tratamento e chegar na causa. Se muito não, legal. É, exatamente. Mandar um beijo aqui para Silvia, que é dentista, chamei ela, é uma paciente minha. Um beijão, viu, para Heloísa também. Tem bastante pessoal conhecido aqui. alguém está falando, É, gengiva inflamada é sinal de placa. Sim, isso é o que acontece no físico, né? Se eu for uhum, falar da odontologia em si, do protocolo, é esse. É sinal uhum, de placa, sim. Muitas vezes, só o fio dental vai remover essa placa. Muitas vezes não precisa da raspagem. Se eu tenho uhum, tártaro, se eu tenho uma placa, né, mais endurecida, que aí já é uma placa antiga, uhum. não vai sair mais o fio dental. Aí o dentista precisa fazer raspagem, sim. Mas por que está acumulando placa? Por que tem gente que nem escova dente nem placa tem? Por Por que quê? tem gente Na que sua não visão? cuida? Na visão holística homeopática? Bom, aí tem várias coisas acontecendo, né? Por Uhum, quê que a pessoa não acumula? Por que ela não tem ali que ficar indo no dentista? Primeira coisa, se a pessoa já é muito preocupada, se ela já é muito ligada, mas né, se ela já tem aquela coisa excessiva, ela vai desenvolver. Por exemplo, eu lembro de uma coisa que você falava muito. Por que, que algumas pessoas vão à praia, pegam micose, e por que, que outras não pegam? Por que, uhum, que algumas vão num banheiro público e só de entrar no banheiro público já adoecem, né? Então a pessoa uhum, já entra com aquele medo, já entra com aquela neura, já entra com aquele nojo. Ah, eu tenho já, não vou sentar aqui, né? Isso eu uso isso muito, esse tipo de observação de como a pessoa se comporta, da personalidade dela, das características dela, como ela valoriza, né? Como ela cuida da saúde, porque uhum, a saliva também entra nessa. Alguém está falando pH da saliva. A saliva também vai entrar nessa constituição, mas além da saliva, nós temos a nutrição interna. Então, eu costumo fazer também quando a pessoa quer, né, um pedido de exame de sangue para ver como que estão os níveis de vitamina D, os níveis de alguns hormônios, porque uhum, uma desarmonia geral do sistema, do sangue, também vai facilitar essa proliferação aí de placa. Se a uhum, pessoa tá com uma baixa de vitamina C ou vitamina D, um caso específico assim, ela uhum, pode ter a gengiva sangrando sem ter placa. Se ela uhum, toma um medicamento anticonvulsivante, ela pode ter gengiva sangrando. Se ela tiver uma desarmonia dos hormônios, um problema hormonal, está grávida, né? Ela pode ter. E ainda se ela tiver com placa, vai piorar mais ainda. uhum, Aí, como homeopata, eu já começo a desconfiar de algumas coisas, porque aí eu é, olho, mas tá cuidando, ou não tem placa, ou tá com gengivite. Aí já uhum. tem várias possibilidades que a gente já começa a pensar nas personalidades dos medicamentos homeopáticos, né? Se tem Sim. pessoas que vão ter sinais relacionados àquele determinado medicamento ali. Aquilo já me fala muito dela. Uhum, Assim como me fala, por que que deu perda óssea só nos dentes da frente e não deu nos dentes de trás? Porque uhum, os dentes da frente estão relacionados com alguma parte do corpo e os outros dentes com outra parte, né? uhum, Então, através da análise das características da personalidade do medicamento, isso também eu vou já definindo que tipo de pessoa que é aquela, né? E o uhum, respeito a cada um, porque não é porque ela não cuida que ela tem placa. Tem gente que cuida muito e tem placa. uhum. Entendeu? Exato.
E é legal a gente até falar, né, Beth, que tem muita gente aqui que não sabe, acho que a maioria não deve ser homeopata, entender de Uhum. homeopatia. Quando a gente fala personalidade homeopática, é porque cada medicamento tem a característica mais próxima das pessoas. Então, tudo isso que a gente está falando, né? Ah, mas, por exemplo, chega uma paciente lá para a Beth que tem uma insegurança, né? Que ela vai porque ela tá com bruxismo, mas ela apresenta uma insegurança, uma tristeza, uma angústia, ela traz isso, essa história com ela, e a gente encontra o maior número de sintomas que ela relata dentro dos medicamentos homeopáticos, né? A gente fala que é a cara da pessoa. Então, essa individualização significa que nem todo mundo que tem bruxismo vai tomar o mesmo medicamento, né? Nem todo mundo que tem cárie vai tomar o mesmo medicamento homeopático, porque na verdade a gente trata a pessoa, né? A causa como um todo, não somente o sintoma. E é isso que é o mais lindo, né? Dessas terapias aí integrativas, da homeopatia, que faz a gente olhar para cada um muito individualmente, né? Cada um a gente olha, tem um olhar muito individual e é isso que é o mais lindo, né? A, Sim, sim. a Regina está perguntando aqui, muito interessante. Regina também é uma aluna nossa, um beijão, Regina. Ela é dentista lá de Montes Claros, é uma das que eu falei que é nossa aluna. Que bom que você está aqui. Vai Ela adorar, perguntou, viu, Regina? Vai adorar o curso. Muito bom. Você está pois perguntando onde que pesquisa, né? A relação dos órgãos. Na internet é muito fácil de você encontrar. Tem mapas, tem fotos que mostram os meridianos, que a gente fala de medicina chinesa, a gente fala de meridianos, a gente não fala de órgãos só. E aí ele mostra qual meridiano está relacionado a qual dente, né? Não é, isso é muito simples, tem fotos bonitas, é só você colocar dessa forma aí que vai aparecer bastante material. Não é muito complexo, não, sabe? O que faz virar complexo são os outros conhecimentos que a gente tem que a gente vai agregando, né? Por quê? Por exemplo, né? Tem lá o canino está relacionado ao fígado. Só que não é só ao fígado órgão, é ao fígado meridiano. Então, por que que essa pessoa está tendo uma inflamação só no canino? Todo mês essa gengiva inflama nesse canino. Mas que época do mês? Ah, geralmente na TPM. Ah, tá. Então, essa TPM, ela mexe e desarmoniza e abaixa a energia do meridiano do fígado. Porque é o fígado que resolve que dia que ela vai misturar o meridiano, né? Que dia que ela vai misturar, qual que vai ser o fluxo. Tudo que se diz respeito ao útero, a menstruação, a menopausa, está relacionado ao meridiano do fígado. Aí eu analiso e penso, mas se essa pessoa está tendo essa desarmonia no fígado, o que está acontecendo com ela? Existe algum fator emocional, né, que está presente? Qual que é a emoção que vai afetar mais o fígado quando ela está mais presente? A raiva. Tá, mas eu não passei raiva nenhuma esses dias, mas você estava de TPM. Eu fiquei um pouco, mas eu não tô com tanta raiva assim, eu tô até bem, né? Mas o que será que está acontecendo? Aí vem a homeopatia. O que, quais que são as pessoas que vão ter facilidade de desarmonia do fígado? Quais que são essas personalidades que você explicou aí, né? Que vão estar relacionadas? Onde que eu posso mexer? Onde que eu posso pensar? Aí, por exemplo, eu lembro primeiro de fósforos. Aí, o fósforo tem outros, lógico, mais evidentes, mas eu estou pensando numa pessoa com um quadro específico. E aí eu penso lá no fósforo. O fósforo é um medicamento que vai me mostrar um monte de características que eu posso, inclusive, fazer o contrário, avaliar se essa pessoa tem aquilo, aquilo, aquilo. Então, em vez de eu ficar muito tempo fazendo uma anamnese, demorando para encontrar as características da personalidade daquela pessoa, pedir um exame de sangue, pedir um exame de radiografia, se eu identificar um medicamento homeopático naquela consulta, naquela hora, as características daquele medicamento já vai me falar muito dessa pessoa. Antes mesmo de chegar ao exame, antes mesmo de eu começar
nesse atendimento mais exclusivo, que só vai acontecer daí algumas consultas, né? Então, eu tenho muita informação extra, porque se eu consigo enquadrar a pessoa dentro daquele medicamento ali. Inclusive da psicossomática, né, Beth? Porque quando a gente fala assim, tá mostrando as presas, né? A expressão que a gente usa, mostrar as presas, é muito do que a gente está mostrando a raiva, né? Então, o que esses dentes estão falando pra gente aí, né? O que está acontecendo que ele está querendo aí, dando um sinal de que alguma coisa não tá boa, né? Olha quanta informação. Se a gente começar a falar da psicossomática, da parte emocional e tal, nós vamos ter que fazer mais uma live, né? Claro. Porque é muita informação, é muita coisa que a gente consegue trazer com esse conhecimento, né? Para entender até qual, vamos falar, o nível de saúde que a pessoa fala. Eu gosto desse termo, né, que o Vitor Casou usa lá, nível de saúde, mas eu gosto muito disso porque a homeopatia traz muito essa condição da gente avaliar se essa pessoa ela tem uma resposta imunológica boa para o tratamento que você vai propor ou não, né? Então, por exemplo, na acupuntura, dependendo do estado da pessoa, você não vai encher ela de agulha. Você não vai fazer certos movimentos energéticos, porque às vezes ela está tão fraquinha, tão debilitada, você não pode fazer certas coisas. Na odontologia, né? Você vai marcar uma cirurgia de siso super complexa, sendo que a pessoa não está, né, com a sua parte imunológica boa, se ela não está preparada para isso, mesmo que ela não apresente outros sintomas. Então, como que eu vou saber avaliar isso? Eu vou pedir os exames de sangue? Sim, eu peço hemograma, eu peço alguns exames para fazer essa avaliação. Mas a homeopatia, ela me traz uma condição de fazer uma avaliação mais sutil. E aí eu posso avaliar se essa pessoa, até psicologicamente, está preparada para uma cirurgia dessa. Exato. O olhar vai ser do todo mesmo. Não adianta a gente querer, mas o dente está doendo, o dente está inflamando, tem que tirar logo. Não. Vamos cuidar dessa inflamação, vamos cuidar da parte imunológica, vamos tomar aqui, né, um medicamento para cuidar disso. Se precisar de algum nutracêutico, uma vitamina, vão entrar com isso também. Porque às vezes só a homeopatia, né, não vai ser suficiente. E aí depois, com esse equilíbrio, a gente pode entrar num procedimento mais invasivo, alguma coisa mais séria, né? E tudo isso parado pela homeopatia, né? Tem aqueles medicamentos, tem o sais, vai ter medicamento que vai ajudar a equilibrar a parte emocional, a parte da ansiedade, preparar o paciente para que depois ele tenha uma boa cicatrização, sem precisar de alopatia. Várias vezes eu já fiz cirurgia de siso sem a pessoa precisar tomar nem antibiótico, nem anti-inflamatório, nem analgésico. Só com homeopatia. Que maravilha! Nossa, que evolução, né? Isso é ótimo, isso é tão bom, porque até assim, até para diminuir a quantidade de anestésico que a gente usa. Porque se a pessoa está mais ansiosa, se ela está mais tensa, você vai ter que. A anestesia, ela o efeito, a gente fala, vai passar mais rápido, né? Porque a corrente sanguínea está ali mais agitada e a anestesia vai ter um efeito menos duradouro, vamos falar assim, muitas vezes. Se a gente tem uma preparação do paciente antes, controlando essa ansiedade com homeopatia, a gente vê que a pessoa fica mais equilibrada. Então, o momento cirúrgico vai ser mais tranquilo, vai ter menos quantidade de anestesia, a cirurgia provavelmente vai ser mais rápida, então vai ter um pós-operatório melhor só por causa disso. E ainda se a gente tiver um outro medicamento para pós a cirurgia, né? Ainda se tiver uma arnica, que eu sempre uso, arnica homeopática nesses casos, né?
Vai evitar, por exemplo, as pessoas que são alérgicas, anestesia alérgica anti-inflamatório, ou pessoas hipertensas que não pode ficar tomando anti-inflamatório. A gente vai evitar tudo isso e ainda vai trazer o benefício de ter um medicamento homeopático que, ainda se a pessoa quiser, ela se equilibra tanto que ela trata outros problemas que ela nem sabia que estavam relacionados aí, né? Ô, Beth, igual você falou aí, você acha que realmente é possível essa troca, né, entre aspas, claro que dependendo muito de cada caso, mas de um pós-cirúrgico dos medicamentos alopáticos com os medicamentos homeopáticos? Qual que Sim, é a sua sim. experiência? Sim, é o que eu falei. Várias vezes eu já fiz cirurgias, né? Não só de cis, mas outras, que a gente pode substituir assim 100% mesmo. Depende de quê? Depende dessa avaliação, desse cuidado, né? Vai depender muito dessa boa avaliação, dessa avaliação geral do todo, né? Porque Uhum. eu como trabalho, eu prefiro sempre evitar, né, o medicamento, o remédio da farmácia, a alopatia. Por isso mesmo eu já fui estudar as plantas medicinais, até antes da homeopatia, né? Eu já tenho esse cuidado. Eu entendo que os estudos científicos que mostram para mim que o antibiótico só é necessário em determinados casos, né? Eu acho que eu entendo isso e eu respeito isso. Eu não tenho um protocolo de, vai extrair o siso, tem que tomar amoxicilina, tem que tomar antibiótico uma hora antes. Eu não tenho esse protocolo no meu atendimento, não. Existem os casos específicos que eu vou avaliar. Então, Uhum. existem os riscos, existem aquelas pessoas que precisam, né? Que tem um risco de uma bacteremia, que aí tem os casos específicos que a gente precisa entrar com esse medicamento, inclusive antes da cirurgia. É o Uhum. antibiótico profilático que a gente fala, são 2 gramas antes. Aí não tem jeito. Como já aconteceu também de algum paciente meu homeopático, que era da homeopatia, chegou, né? Se o paciente teve febre reumática, sim, essa é uma indicação de antibiótico. É o que eu estou falando. Regina, a gente tem alguns casos, sim. Paciente transplantado, que eu atendo também, né? Paciente diabético descompensado. E aí entra também esses níveis de saúde, né? Se você sabe que o paciente ele já está com comprometimento sistêmico, que você encontra, inclusive, na avaliação homeopática, às vezes o médico lá, tá apto a fazer a cirurgia. Não é o médico que tem que falar que está apto, é você que é o profissional que vai fazer a cirurgia que tem que saber, né? O Uhum. paciente é cardíaco, mas está controlado e tal, não tem risco, não precisa tomar um antibiótico nem nada. Igual eu ia dar um exemplo aqui. Chegou um paciente meu no consultório, uma mulher, uma senhora, né, que era minha paciente já de acupuntura e homeopatia há 2 anos. Aí ela chegou com um edema, um dente inflamado, a gengiva inchada, né? Aí fui fazer anamnese, olhar, já tinha um tempo que ela não ia ao consultório, tinha já uns meses. Fui saber como é que ela estava, o que aconteceu. Tinha acontecido vários problemas na família, né? A senhora teve febre? Tive febre ontem e tal. Uhum. Aí olhei, tentei drenar, drenou só um pouquinho. Analisei, examinei e falei, olha, fiz uma receita de um antibiótico. Falei, a senhora vai atravessar a rua aqui, vai na farmácia Araújo, na drogaria Araújo aqui em frente, vai comprar esse remédio aqui e vai tomar. Mas você não pode me dar um homeopático? Eu não gosto de tomar remédio. Deixa eu falar com a senhora, é agora. A senhora vai descer agora e vai tomar um antibiótico agora. Depois a gente vai tomar o homeopático para os efeitos colaterais desse antibiótico. Mas Uhum. agora não tem jeito, né? Não Uhum. dá para substituir. Eu não vou ser imprudente dessa Uhum. forma. Uhum. Depois, sim. Depois ela voltou. Aí, nesse dia mesmo, eu fiz acupuntura. E aí, a gente foi fazer um tratamento para melhorar essa parte imunológica e outras coisas, né? Que eu não lembro Uhum. mais dos detalhes agora. Uhum. Mas é E isso, possível, sim, substituir totalmente. Eu já fiz isso várias vezes.
Nossa, que legal, muito legal. E é importante também, né, Beth, ter essa visão de que na hora que precisa, a gente vai colopático, não tem nada de errado, nada de mal, não tem, né? O que a gente procura mudar o pensamento é que o alopático está ali para um caso de imediato, que não tem jeito, um caso mais agudo. E olhe lá, porque tem casos agudos que a gente vê que a homeopatia ainda dá, né, super Sim, certo, como a enxaqueca, enfim. sim. Mas tem casos e casos, então é realmente não ter regra, né? A gente não tem, Não. igual você falou, não tem protocolo, né? É cada pessoa é um caso específico que você vai avaliar e ver o que naquele momento ela está precisando. Sim. Eu acho que, assim, até falando para as dentistas, né, que vão fazer o curso agora, essa sensação é muito importante isso. Nem 8 Isso, nem 80 é o que a Regina está falando. Então, né? Regina, falando para você e para as outras dentistas, né? Eu acho assim, a homeopatia, o que ela traz de mais valioso, principalmente o curso da Flávia, que é um curso que a gente aprende, né, a ser mais holístico ainda, a ser mais integrativo ainda. O grande ganho não é você saber que você vai ter um remédio natural, entre aspas, para substituir o antibiótico. Ah, agora o paciente que não gosta de tomar remédio, o paciente que tem alergia, a gente vai poder usar a homeopatia como se fosse uma coisa natural. Homeopatia, eu falo sempre isso com meus pacientes, com meus amigos, eu acho que é a coisa que eu é a coisa mais difícil que eu já estudei na minha vida, sabe? Não tem mais nada mais difícil do que a homeopatia no meu conceito. Eu acho Uhum, que é a matéria, é a formação mais difícil que eu já fiz, porque você não é um remedinho natural, né? O remédio homeopático também pode se tornar um veneno. Ele pode uhum, sim, né, complicar e trazer mais complicações e piorar, sim. Eu posso substituir sim. É muito bom que isso aconteça, por quê? Porque o medicamento homeopático ele vai dar condição do próprio organismo reagir. E essa é a uhum, grande questão, sabe? Eu tenho condição de oferecer um tratamento para o meu paciente, respeitando o organismo dele, e mais do que isso, a homeopatia me trouxe, o mais valioso foi esse olhar da pessoa, esse olhar do todo, esse respeito à pessoa, esse respeito ao organismo dela, de que eu uhum, preciso individualizar mesmo, que eu uhum, preciso, desde a hora que marca a consulta, eu já estou com o pensamento homeopático. Não é o uhum, pensamento homeopático de que agora eu vou dar um remedinho, agora eu vou pegar lá a matéria médica, vou ler, vou colocar os sintomas, ou então lá naqueles programas, né? Do uhum, computador, que você já vai colocando sintomas. Não é isso. É você uhum, se tornar um profissional mais consciente que vai ver, que vai enxergar além do dente para os dentistas, que vai uhum, enxergar além do músculo, que vai enxergar além do além, que vai enxergar o todo realmente. uhum, Porque com a homeopatia você tem ferramentas para analisar de forma mais segura e fazer um diagnóstico, um prognóstico, né? Mais uhum, real, vou falar assim. E uhum, aí, lá no final das contas, entra o remédio, que é um uhum, remédio que vai ser ótimo, que vai equilibrar, que vai dar condição do próprio organismo aprender a se defender, né? Que vai ter uhum. todas aquelas vantagens em relação à alopatia, mas não é o principal. Isso é só o potinho final lá. O principal é você se tornar um profissional que realmente vai enxergar o todo e vai respeitar e vai se preocupar com esse todo, Nossa, né? perfeito, Beth. E muito legal você ter falado agora, porque a gente, o pessoal de Montes Claros vai ter a última aula agora, né? E aí eu mostrei para eles o repertório homeopático na última aula. Aí eles falaram assim: mas por que que não foi no começo do curso? Meu Deus, mas tá a resposta toda no computador. Joga lá o sintoma, aparece. Eu falei, gente, por quê? Vocês têm que pensar a homeopatia, entender a personalidade. O diferencial é esse, porque se for para dar, olha, pensa bem, se for para dar um curso de repertório homeopático,
O No meu final de filho semana. é um final de semana. O Bento vai lá, começa a colocar, digitar, filho, ó, aqui. Por quê? Porque não é essa a finalidade. Quando a gente fala, né, Beth, no nosso curso, tem eu e o Francisco, eu sou mais holística, né? O Francisco é mais científico, mas eu acho que casa muito bem, porque a gente acaba, né, entrando num acordo aí, mas uma visão holística a ponto de você perceber que às vezes a pessoa está tendo até, inclusive, o que a gente fala, né, bastante no curso, é, das outras técnicas importantes, como uma constelação familiar, ela não tem o entendimento dentro da família, alguma coisa está acontecendo com o esposo, os filhos. Essa coisa toda que integra o que ela vai me relatar faz parte de uma avaliação, né? Então, assim, eu acho super importante a gente ter também essa visão holística integrativa, né? Olhar integral mesmo, ver o que está acontecendo naquele momento, porque o que acontece é que eu vejo assim que muitas pessoas estão perdendo o seu papel dentro da família. E aquilo desequilibra, né? E aí traz um monte de doença. Sim. Então, assim, da onde que vem esses adoecimentos? Porque o corpo físico, ele é o último a dar o sinal, né? Ele vai despertar depois que o energético, espiritual, emocional, mental já está todo abalado. Aí que chega no físico. Então, para chegar no dente, para chegar na cabeça, para chegar no corpo, o que aconteceu nesse processo todo? Todo esse histórico. E aí eu gosto também, né, que as pessoas falam, nossa, mas você pergunta isso na avaliação? Eu falo, pergunto. Toda, toda a árvore genealógica quase da pessoa, meia hora, né? Pai, mãe vivo, irmão, teve irmão abortado? Você tem filho? Teve algum aborto? Toda a história, irmão, você se dá bem, se dá mal, como é que é? Então, assim, a gente olha para a pessoa integralmente, porque se for olhar, igual você falou, qual que é a diferença de um dentista normal, comum, que a gente chega e vai, trabalha o dente, ok? E um dentista integrativo. Porque ele vai estar olhando tudo, né? Igual você falou no começo da live, eu vou olhar desde da face, se tem algum lado com a musculatura, né, mais enrijecida, como é que tá a simetria, como que a pessoa vai se apresentar e para eu A começar a forma entender. como a pessoa anda, né? Inclusive. Porque, assim, o dentista também tem a ver com isso. Porque ontem eu fiz até uma live com o Dr. Kai, a gente falando muito do respirador bucal, né? A pessoa, quando ela respira pela boca ou quando ela tem a mordida, né? A oclusão dela relacionada a respirador bucal, ela desenvolve, inclusive, problemas de postura, problemas de Olha, coluna. Então, se a pessoa está entrando e eu já percebo que tem um problema de postura. Por exemplo, criança. Eu atendo crianças também, né? Crianças, às vezes, com necessidades especiais, autistas, né? Então, aí você olha a criança, tá com a perninha já está entortando ali, né? O joelho, a postura, a face. Ah, é autista, é sindrômico, é alguma coisa assim. Mas eu já observo algumas coisas que têm relação com essa postura, com essa posição de como morde, de como está respirando. Isso, essa disposição, essa forma de desenvolver os dentes, né? Vai refletir em tudo isso. Você já está cheio de elogios aí, tá vendo? Realmente, beijo, top Regi. mesmo. Gratidão. Obrigada. Essa professora realmente é muito top mesmo. O curso é muito bom, o curso é muito integrativo. Então, essa diferença, né, do profissional homeopata, do dentista que vai cuidar do dente, do dentista integrativo, do médico orofacial, qual é a diferença? É o olhar, que eu acho que todo profissional de saúde deveria ter. Ô, Beth, é muito interessante porque agora eu acho que nesse momento, né, falando do momento que a gente está agora, do coronavírus, desse isolamento, as pessoas estão sendo obrigadas a olhar mais para dentro, né? E aí eu perguntei para uma das colegas dentistas o tanto de gente que estava chegando com bruxismo. Falou que, nossa, dente quebrado, 1 trilhão. Eu falei, gente, mas
eu imagino, né? Porque, olha, dentição, o que eu não consigo morder, né? O que eu tenho que segurar ali, que a raiva, né? Tem tanta leitura isso tudo. E Tem. quando a gente olha exatamente como você falou, da forma integrativa, eu vou tratar esses problemas todos e vou dar um homeopático, vou dar um floral, vou dar uma, né, acupuntura, qualquer outra terapia realmente para trabalhar isso, porque eu sei que não é só isso, né? Não é Esse é a pontinha causa. do iceberg, né? É, é o que você falou, que eu aprendi também a fazer o desenho em várias das consultas, né? É claro, vou voltar. Tem pessoas que chegam ali e não querem nem conversar, quer tratar ali, mas eu raramente recebo essas pessoas, porque parece que elas já vêm, né, sabendo, já vêm caminhadas, já vêm te conhecendo, então ela sabe que não vai ser só sentar ali e põe ali Uhum. o dente e sai, tchau, custa tanto, vai embora. Não, não funciona assim comigo. Então, como quem vem já sabe, né? A primeira consulta ela demora 2 horas. Isso aí é fato. Não tem jeito. A primeira consulta é 2 horas. Ah, mas eu só quero fazer uma limpeza. Mas você quer ir na causa? Por quê? Porque que tá precisando ir ao dentista fazer a limpeza, gente. Limpeza é no dia a dia. Escova, fio dental, né? Uhum. Friccionar, né? Por que que tá acontecendo de errado? Ah, então vamos na causa. Tá acontecendo alguma coisa. Eu faço certinho, tem que ir sempre. Então vamos descobrir o que que tá acontecendo. Se eu me preocupo em tratar a causa, aí eu vou tratar todos os níveis. Que o desenho que eu aprendi a fazer lá, né, com a professora, foi fazer lá nível físico, deve ter algum por aqui. Nível físico, emocional, mental, energético. A Uhum. causa de todas as doenças vem lá do energético. Se Uhum. está manifestando aqui, não veio daqui, veio de um outro lugar. Ah, mas Exato. eu só mordi um torresmo e quebrou o dente. Mas por que que quebrou esse? Uhum. Por que que foi esse dente? Por que que não foi o de cima? Por que que não foi o outro? Né? Por que Uhum. que a gente come coisas duras aí quantas vezes na vida e não quebra dente? Inclusive, Beth, tem um caso de quebrar dente, não eu, foi uma pessoa que quebrou o dente porque ela estava, e aí a leitura que eu fiz, né, com isso tudo, porque ela quebrou exatamente no momento em que ela viu uma cena que remeteu um passado dela que ela teve sofrido, uma lembrança triste. Então, naquele momento, ela foi exatamente no momento. E Olha aí, só. quando a gente vai, né, e fala assim, nossa, a gente fala na nova medicina germânica que foi um trilho, né? Um Sim. trilho do problema. E aí a pessoa foi e exatamente a mesma situação ela teve e quebrou o dente e depois teve diarreia e ficou uns 4 dias mal de ter que ser internada. Então, assim, olha a história. E assim, não teve. E aí a gente tem que ver, né? Ah, mas ela mordeu alguma coisa dura? Não. Ela comeu algo diferente de outras pessoas? Não. Então, assim, o que que o organismo dela estava querendo falar com aquilo, né? Hum, Realmente que foi um fator emocional muito forte que remeteu a isso, é. a esse processo. O bruxismo, então, tem milhões de explicações relacionadas. A gente tem o bruxismo também, que é causado pela posição do respirador bucal, né? Que ontem até o doutor Kai explicou muito bem. A postura de você não ter a mordida certinha, às vezes o movimento é de procurar esse encaixe para que fique mais confortável. Mas tirando isso, que às vezes você precisa, aí já vai buscar outra causa também, né? Por que que não desenvolveu a arcada? Quem quer Uhum. tratar a causa, consegue tratar a causa. E não só ir lá colocar o aparelho, consertar. Costuma colocar o aparelho, conserta, tira, volta tudo, né? É. Não Uhum. resolve, não resolve. E assim, Uhum. a atenção, a autocobrança, pessoas que se cobram muito, né? Uhum. Geralmente, as pessoas que têm bruxismo. Eu estou recebendo pessoas, não é com dente quebrado só, não, é com as placas quebradas também. As placas que a gente faz para proteger os dentes, para os dentes não quebrarem, Meu elas estão Deus. chegando quebradas agora nessa fase. Não foi só uma No- que eu atendi esse mês, não, sabe? Nossa, imagina a tensão. Não é só estresse e preocupação, é também aquela coisa do eu não consigo realizar, eu não consigo fazer.
Porque pelo corpo, pela análise do corpo, né? Tem até naquele livro lá, Diga-me Onde Dói, que eu te direi por quê, que também relaciona a medicina chinesa, que mostra que o fazer está representado nas mãos. Se a minha cabeça pensa, se a minha cabeça articula e eu não consigo realizar, eu não consigo fazer, porque eu não posso sair de casa, porque eu não posso trabalhar, porque eu não tenho dinheiro, fica parado aqui, não desce. Né? Então, a energia que está gerada aqui, desenvolvida na parte mental, no cérebro, ela quer descer para que as coisas sejam realizadas, para as pernas, para os pés, para caminhar. Não posso sair, eu tenho que ficar dentro de casa, eu tenho que ficar parado, eu tenho que ficar presa. Então, para aqui, trava. Aí vem Olha dor, só. dor, desequilíbrios, né? Desgaste de articulação e muitas outras coisas que o tempo vai acabar e eu não vou conseguir terminar de Não falar vai tudo. conseguir terminar. Beth, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Tá Faltam acabando. uns minutinhos. Sim. Queria muito te agradecer. Nossa, dava para ficar horas aqui conversando com você. Obrigada, eu que agradeço muito, muita Agradeço gratidão, viu? muito. Olha, foi muito bom assim saber desse olhar, né? Esse olhar seu integrativo aí como dentista. E queria que você desse aí as últimas considerações, né? Obrigada por ter falado também do curso. Eu acho que a gente faz também com muito amor e a gente quer ajudar as pessoas a ter esse olhar integrativo para melhorar o mundo, né? Melhorar cada um primeiro e depois as pessoas ao seu redor, porque é algo que realmente muda a vida, né? A minha mudou completamente da minha família, a homeopatia, mas eu acredito que é uma terapia que muda mesmo a vida, né? Não só das pessoas, como a nossa. Sim. Primeiro a nossa, né? Primeiro a Antes nossa. de qualquer tratamento, antes de ajudar, né? De fazer alguma coisa por alguém, a gente precisa fazer por nós mesmos. Então, se eu vou levar um tratamento, pelo menos comigo funciona assim. Se eu vou fazer alguma coisa com alguém, se eu vou. A minha mãe tá dando parabéns aí, ó. Lembra da minha mãe? Ela já entrou Gracinha. na nossa live aí. Mas finalizando, que tá acabando o tempo, né, mãe? O que acontece? Você, até perdi aqui o que eu ia falar, Que a gente tem que se mas tratar primeiro. primeiro a gente usa tudo, a gente se trata para depois tratar o outro. Mas assim, eu espero que as pessoas que estiveram aqui levem um pouco, né, disso para frente, que comentem, que se olhem, que procurem um dentista que seja um dentista normal, mas de preferência um integrativo, né, que relacione. Não deixe de falar disso para as pessoas, não, porque eu acho que é um assunto muito desconhecido e muito importante, que é o todo, e isso aqui faz parte do todo mesmo, né? Agora, a cura maior, a cura principal é o amor, é pelo amor. Não tem outro jeito. Não é o remédio, não é o profissional, né? Na verdade, se tiver amor, como você falou, e como a gente aprende também esse amor no curso, né? Por isso também é um curso muito bom. A gente tem a chance de realmente fazer alguma coisa. Se não tiver amor, não vai ter resultado, nem para você e nem para o outro, né? Ah, que lindo, Beth. Muita Que fique isso. gratidão. Eu que Viu? Quem agradeço. quiser procurar a Beth, atende em Belo Horizonte, né, Beth? Atendo sim, em Belo Horizonte. Eu posso passar os contatos, tem o meu Instagram aí, pode me procurar, mandar mensagem no direct. Estou à disposição, estou fazendo atendimento online também. A Vilma dando tchauzinho aí, lembra da Vilma? A Vilma fez, Uma inclusive, a anestesia. Que Isso. saudade, E pessoal. aí a gente vai terminando aqui, muito agradecido, com muito amor, né? Muito amor para você. Esperamos que as pessoas que assistam essa live possam levar um pouquinho disso para frente, não é mesmo? Vão sim. Obrigada para quem estava aí participando também. Um abração. Tá bom para todo mundo? Agradeço, Beth. Então, um beijo. A gente se fala em breve. Com certeza. Beijo. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Até.